Posso começar a falar? Pode, ninguém falou nada aqui. Tá, nós vamos começar então. Aqui no dia 29 de abril, que é o dia de hoje, a gente vai falar do capítulo 41 primeiro, convocados à luta. Antes de começar, eu quero ler uma mensagem do André Luiz. Essa página foi recebida por Chico Xavier numa reunião no Centro Espírita em Uberaba, no dia 25/10/1961. E tem várias mensagens do André Luiz e de outros espíritos que não estão nos livros. Então elas são divulgadas de outra forma. Quando aparece uma mensagem boa, é sempre bom guardar o papelzinho. Isso tem muito nas casas espíritas, a FEB, Federação Espírita Brasileira, divulga. Então o título dessa mensagem é A Única Medida. A única medida. A única forma de você saber. A carteira de identidade presta informações de sua pessoa humana. O calendário fala da sua idade física. O relógio marca o seu tempo. O metro especifica as dimensões do seu corpo. A atitude revela a sua localização transitória. A altitude revela a sua localização transitória acima do nível da Terra. A tinta grava suas impressões digitais. O trabalho demonstra a sua vocação. A radiografia faculta o exame de seus órgãos. O eletrocardiógrafo determina as oscilações do seu músculo cardíaco. Todos os seus estados e condições, realizações e necessidades podem ser definidos por máquinas, engenhos, instrumentos, aparelhos, laboratórios e os fichários da Terra. Entretanto, não se esqueça você de que o serviço ao próximo é a única medida que fornece exata notícia do seu merecimento espiritual. Vamos trabalhar. Serviço ao próximo, a única medida. Bom, então vamos falar aqui do nosso capítulo 41. Nós estamos no 41 e no 42. Esse nosso livro tem 52 capítulos. Isso significa que faltam 5 reuniões para nós terminarmos o livro. Se você perdeu esse nosso trabalho, não se preocupe. Primeiro, porque ele está gravado. Segundo, porque quando você morrer no plano espiritual, você vai poder fazer esse curso. Lá tem vários lugares. Não vai ter um professor como eu, mas isso também não quer dizer nada. Talvez, você não sabe. Tem que esperar desencarnar. Então vamos lá. Convocados à luta. Esse capítulo tem coisas interessantíssimas e coisas muito assim brilhantes, né? A gente vai falar sobre a guerra, mas eu quero falar primeiro sobre isso aqui, ó, item 4, o clarim. Né? Nesse capítulo fala que tocou um clarim. Vocês lembram daquele, acho que todos nós já vimos cerimônias em que o indivíduo faleceu e tem um soldado ou um instrumentista que toca o toque do silêncio, aquela música do silêncio. Vocês lembram disso? Então esse clarim é parecido com aquilo ali. Há um silêncio profundo e o clarim toca.
Esse clarim toca em uns tons oscilantes, né? Deve ser uma música, durante mais de 15 minutos. E se faz um silêncio profundo, se fez um silêncio profundo no nosso lar. Porque esse clarim, ele vem do alto, das esferas superiores ao nosso lar. Não é alguém tocando lá. E esse clarim é uma convocação. Então você tem que ouvir em silêncio para ficar gravado em você a convocação de serviço a uma situação grave que se estabelece no mundo. Então esse clarim tocou em setembro de 1939, nos dias em que o Hitler invadiu a Polônia. Esse clarim tocou de novo, segundo Divaldo Franco, na palestra dele, em setembro de 2019, 70 anos depois, quando começou a proliferação do Covid na China, e o mundo não sabia ainda, mas o mundo espiritual sabia, o mesmo clarim tocou. Então, 70 anos depois da guerra, o clarim soou de novo. Daí a relação profunda entre o que nós vamos ver agora e a pandemia. O clarim marcou isso. Muito bem. Fernando, o Evangelho, inclusive aqui, ele vai citar Mateus no capítulo 24. Sim. E nesse capítulo, Mateus, quer dizer, o Cristo fala dos anjos tocando a trombeta. Ah, é? Olha, não tinha visto. Então, no Evangelho, há 2000 anos atrás, já existia o anúncio, e esse capítulo 24 é o discurso escatológico do Cristo, falando do fim do mundo, das guerras, dos falsos profetas, dos conflitos. E se a gente fizer a leitura desse capítulo e analisar a política internacional, a situação nacional, do Supremo Tribunal, de vereadores, senadores, os poderes, os conflitos, a Covid, aí eu nunca tinha prestado atenção nesse capítulo, eu nunca tinha entendido direito essa mensagem em Mateus. Então, Mateus 21. É Mateus 24. 24. Capítulo 24. Então vamos ler Mateus 24. Cita aqui no capítulo 42, André Luiz faz alusão a esse trecho. Aí, como estava meio fora de contexto, eu fui olhar e levei um susto quando eu li, porque eu acho que é porque a gente está com a antena ligada para perceber hoje, né? Anos atrás já deve ter visto esse capítulo, mas quando falou da trombeta, dos anjos, eu disse, olha lá o clarim. É o mesmo clarim. Muito obrigado. Então vamos fazer uma leitura do capítulo 24 de Mateus. Então, o primeiro item que eu frisei aqui é a guerra no plano físico e no plano astral. É importante a gente saber que não tem separação entre o que está acontecendo no mundo físico e o que está acontecendo no mundo astral. Então, as energias se entrelaçam. E no estado evolutivo que nós estamos hoje, o astral dirige o físico. Então, as forças do astral dirigem o físico, influenciam o físico, afetam o físico. Então, a guerra que estava acontecendo no plano físico, ela estava se travando também no plano astral. Então, vocês podem fazer um exercício, que é um pouco difícil de fazer, mas o que está acontecendo no astral durante uma batalha campal
onde os tanques, os soldados estão se matando. Né? Então há algumas descrições muito interessantes, por exemplo, que quando um soldado é morto por um tiro, ele não percebe que ele morreu. Ele continua lutando. Então a alma sai do corpo físico e continua lutando. Muitas vezes acontece isso. Divaldo Franco, na visita que ele fez a Auschwitz, que é um dos campos de concentração, ele teve em vários campos, ele relata que ele viu que no astral do campo de concentração ainda havia luta entre os judeus que haviam falecido, os mortos, não só os judeus, e os soldados alemães. Então, isso 40 anos, 50 anos depois de acabar a guerra. Então, existem guerras sendo travadas no astral. Imagina lá no Oriente Médio, onde as guerras se repetem, onde os soldados estão sempre de prontidão. Então, existem guerras que estão se desdobrando no mundo astral. É óbvio que essas guerras no mundo astral influenciam as colônias espirituais, os postos de socorro espiritual, as cidades espirituais. Então, o nosso lar, aqui é o discurso do 41, 42, tem que se proteger, né? Tem que proteger as suas fronteiras das invasões que vão ocorrer no astral, porque o astral está se rebelando. Então, isso aconteceu no mundo todo. Nós vamos ver que durante essa guerra, mais para frente nós vamos ver, que soldados que desencarnaram na guerra são trazidos, soldados, pessoas, houve um esvaziamento de mortos da Europa para a América para aliviar a pressão do astral na Europa. Então muitos soldados vieram para cá, muitos mortos, muitos civis falecidos foram trazidos para as cidades daqui. Eles tinham dificuldade, por exemplo, com tradutores. Veio um polonês para o Brasil. Alguém naquela cidade teria que falar polonês para receber. Eles estão num nível de comunicação em que não há comunicação mental. Eles estão em transtorno. Então a língua vira uma dificuldade nesse nível tão baixo de vibração do astral. A gente pensa que o astral é tudo igual, você foi para o plano espiritual, você não precisa falar, se comunica mentalmente, não. Isso é em alguns níveis. Na cidade como o nosso lar, por exemplo, precisa da comunicação oral, né? Para ter entendimento com a pessoa que recém-desencarnada. Então, na guerra do plano físico, ela é interpenetrada com o plano astral. Então, tudo que está acontecendo no plano físico tem uma eleição no Brasil, tem aquelas passeatas, tudo isso está acontecendo no astral. Quando você vê aquelas passeatas lá na Avenida Paulista, a polícia disse que tinha 200 mil pessoas. Imagina o astral. Imagina o agito que o astral faz para agitar a massa de humanos que estão ali. Então, sempre que tem essas aglomerações e altos níveis de emoção, o astral está envolvido. Imagina o Maracanã, com 100 mil pessoas, numa disputa entre dois times. O astral está ali presente. Interagem com todos os torcedores. Você vai lá, xinga o juiz, xinga o torcedor do outro time, né? Aí o astral do outro time fica teu inimigo. Claro, está ofendendo. Você vai para casa e leva meia dúzia de espíritos. Você é Flamengo e você leva os espíritos do Vasco para tua casa. Então, esses cuidados, essas percepções a gente tem que ler e entender nesses ambientes que a gente frequenta. No caso da guerra, as vibrações mais importantes são as vibrações do ódio e do medo.
Da mesma forma que aqui no Brasil, por exemplo, se sentia ódio dos alemães, ódio dos japoneses, né? Lá no astral também. Porque as notícias estavam circulando, você tinha parentes vivos na Terra que poderiam morrer em função da guerra. Então os espíritos também começam a sentir ódio, começam a sentir medo. O que vai acontecer com a minha família? Eu sou de origem italiana e a minha família, os meus avós estão na Itália. E lá está pegando fogo. Então os espíritos ficam com medo. Os espíritos ficam com ódio. Então essa questão da vibração mental do ódio e do medo, que esparramou no nosso lar inteirinho, né? Isso era a principal questão que a administração tinha que enfrentar. O desequilíbrio emocional da cidade espiritual. Vou aqui para o 5 antes de ir no 3. O que aconteceu quando tocou o clarim? Todo mundo foi para a rua, lá no nosso lar, e fez uma passeata. Foram tudo para a frente do Ministério da Comunicação. Lá tem 6 ministérios, vocês lembram? O Ministério da Comunicação é responsável pela notícia. Quem que está no Ministério da Comunicação? A Rede Globo, a Bandeirantes. Tá? Como funciona aqui. Então, quando tem um problema sério, para onde você vai? Para a televisão, para o Ministério da Comunicação na tua casa. Vamos saber o que aconteceu. Onde está isso? Quem aconteceu? O que foi? Quantos morreram? Não tem tudo isso? Então, é uma sede de notícias e você vai para a rede de comunicação. Né? Vários fatos acontecem. Lá aconteceu isso também, eles foram todos para frente do Ministério da Comunicação. Né? E aí ficou interessante, por exemplo, tem um comentário aqui que mostra bem como é que são as preocupações. Né? Uma das pessoas que estava andando na rua, o André Luiz ficou observando, Tobias pediu para ele, observa o que as pessoas estão falando, para ele entender o nível de perturbação que tinha acontecido na cidade. O nível de perturbação dos espíritos que moram na cidade. Ele passou do lado de 2 senhoras e uma falando para a outra, estou preocupado. Por que você está preocupado? Com o meu marido. O que tem aqui o marido? Ele está na terra. Era o Everardo. Não é Everaldo, é Everardo. Vocês vão ver que os nomes que aparecem nos livros de André Luiz são os nomes mais diferentes do mundo. Tem uns nomes aí que vocês nunca viram. Salústio, Nemésia. Não tem? Então você vai ter muito nome assim. Eu não sei a qual, né? Mas deve ser... Eu gostei de um dos mensagens que é Telósforo. Um negócio assim. O nome dos ministros, né? Enfim, e esse era Everardo, né? Quem que era Everardo? Ele era português, né? E ela estava preocupada em desencarnar. Olha a preocupação da mulher, tem preocupações de todos os tipos. E ir para o plano espiritual, e ela não queria ver ele. Ela conseguiu se libertar dele, ela não queria. Ela estava preocupada, se meu marido morre e vem para cá, vai me estragar a paz. Mas é garantido que ele iria para a mesma cidade? Não tem nada garantido. Mas ela estava com medo. Aí a outra fala para ela, para com isso. E a guerra não vai chegar em Portugal, né? E tem outra, se o Everardo morrer, tem um umbral. Vai passar antes, tem uma barreira do umbral. Então olha que nível de conversa, de diálogo que tem na cidade. Então você pensa, só porque você desencarnou e você vai ter um nível elevado de entendimento. Não, as coisas continuam muito parecidas com o que está aqui na Terra. Né? Tá? Então, qual a visão dos espíritos superiores da guerra? É um ato criminoso, precisa ser combatido, contido. Precisa ser contido. E os espíritos que estão provocando a guerra estão em estado de loucura. Então eles são encarados como loucos e como insanos. Então o nível de misericórdia que se usa e de severidade que se usa é o mesmo que você usa quando está tratando com uma pessoa ensandecida. Ela precisa ser contida, restrita, limitada, mas precisa ser compreendida.
Então é assim que os espíritos superiores olham, por exemplo, os nazistas. Okay? Então, é uma situação grave, precisa de medidas de contenção, de limitação, tá? E precisa de compaixão. Assim que eles eram encarados. Depois nós vamos ver direitinho o que é um soldado e o que é um nazista. O governador, então, ele provoca, ele faz um chamamento para uma grande reunião. E para onde que o governador vai fazer essa reunião? Ele vai para o Ministério da Regeneração. Por quê? Porque é o Ministério da Regeneração que vai receber os desencarnados da guerra. É o Ministério da Regeneração que está nas fronteiras do umbral da cidade. Então ali vai ser feito o maior esforço, né, de lidar com a insanidade da guerra. Então ele foi, como se diz, na linha de frente. Agora no Covid, a linha de frente não era os atendentes, os enfermeiros, os médicos nos hospitais? Pois é. Então tem a linha de frente. Então ele foi fazer essa palestra para aqueles que iam para a linha de frente. Tem 3 linhas de frente. 3 linhas de frente. As fronteiras da cidade, porque a cidade vai ser atacada. Tem que ser protegida. Como que a cidade de Nosso Lar vai ser atacada? Porque o umbral, ela está fincada no meio do umbral. Ela tem muralhas, vocês lembram? Tá? Então, os espíritos vão tentar invadir. Naquela conturbação da guerra. Então, o bem precisa ser protegido. Se você não sabe proteger o bem, você não tem o direito de usufruir do bem. Então, aonde tem o bem, precisa ser protegido. Essa casa precisa ser protegida. Os templos de oração que você frequenta precisam ser protegidos. Precisam ser cuidados. As pessoas têm que se preocupar em cuidar dos lugares aonde elas recebem luz. Né? A gente vai lembrar umas... Às vezes eu terminava aqui um encontro de meditação e naquela época vinha 40, 50 pessoas aqui, o salão ficava um pouco sujo, né? Aí terminava, é dever, entre aspas, do sacerdote, cuidar do templo. Então na Índia, quem limpa o templo é o mestre do templo. Ele e a turma dele, mas ele sempre limpa. Gandhi limpava os banheiros do ashram dele. A esposa dele uma vez se recusou a fazer isso, porque na Índia quem limpa os banheiros tem aquelas castas todas, né? São os sudras, que é a casta mais inferior. Ela se recusou a fazer isso, deu uma briga. O Gandhi relata isso num dos livros dele, né? Até que a mulher entendeu que se o marido estava indo, né, ou se ela estivesse indo, ele deveria ir e vice-versa. Então terminou aqui o nosso trabalho. Algumas pessoas se ofereciam para me ajudar, sempre, claro, né? Aí eu me lembro de uma que chegou aqui na porta, botou o rosto assim: "Está precisando de ajuda?" Quer dizer, a leitura, né? Meu corpo está indo embora. Eu estou citando esse fato para mostrar como muitas vezes não há disposição das pessoas em servir. Foi a leitura que nós fizemos hoje aqui. E algumas são tão solistas que eu estou fechando a janela, elas estão fechando a janela comigo. Eu estou apagando a luz, elas estão apagando a luz, sem eu pedir. Mas varia de uma pessoa para outra, claro. Mas eu estou relatando que o espírito de serviço, muitas vezes, é pedido nisso. Nas coisas simples. A minha sogra sempre dizia: "Você quer fazer? Faça, não ofereça." "Você quer um cafezinho?" A minha sogra ia lá, servia o cafezinho e botava na tua frente. Esse era obrigado a tomar. Coisas mineiras, né? O pai dela enchia a tua xícara de café, você tomava e enchia de novo. Tadinho, Deus tem.
Então, estou comentando isso para falar do serviço. Então, agora eles vão precisar de 30 mil trabalhadores. 30 mil do Ministério da Regeneração. Quantos habitantes tem nosso lar? 1 milhão de habitantes. 30 mil para reforçar as defesas. Né? Aí nós entramos no discurso do governador. O principal tema é a aflição e a ansiedade. Então ele diz lá na chamada do discurso dele, ele pega o microfone, eles têm um sistema de comunicação lá que todo mundo na colônia vai ouvir. 1 milhão de habitantes vai ouvir. Como se ele fosse para a televisão. Todo mundo vai na televisão e fala, agora tem a palavra do governador. Como tem aqui do presidente, do governador, do prefeito. Então ele diz lá, a aflição não constrói nada. Nem a ansiedade. Então, o tema dele é lidar com isso. Na palestra dele. No capítulo 42, a primeira coisa que se fala é sobre o poder destrutivo do medo. Nós não estamos tendo consciência agora, na guerra da pandemia, eu disse para vocês que é uma guerra e é mesmo, do que o medo está fazendo com as pessoas. Muitas pessoas ficaram tão presas, tão trancadas, tão dilaceradas pelo medo. Isso foi muito geral nos primeiros 2 meses, ali no mês de março, mês de abril, mês de maio. E as pessoas esticaram isso. Tem pessoas nessa rua aqui que estão até hoje trancadas em casa. Não saíram. Trancadas mesmo. O supermercado entrega a compra, trancadas dentro de casa. Então a gente não tem, os psicólogos estão começando a falar nisso, os médicos estão começando a falar nisso, consciência da consequência disso tudo na população. Como as pessoas vão ficar doentes, que doenças vão aparecer, né? Devido a esse estado de medo, que é uma emoção, todos nós já sentimos medo, a gente sabe que é uma emoção destrutiva, que desequilibra, te imobiliza, a palavra é essa, medo te imobiliza. Você fica imobilizado, rodando aquela coisa na tua cabeça. Imobiliza significa imobiliza tudo. O teu sistema imunológico é imobilizado, o teu sistema digestivo, o teu sistema nervoso é imobilizado. Então você tranca uma energia e aquela energia vai te correr por dentro. Então a gente não tem noção. Sem falar o que acontece em outros aspectos de relacionamento que o medo causa. Estraga a família, torna o pai agressivo, torna a mãe agressiva, torna as crianças exasperadas, indisciplinadas, agressivas. Quem é pai viu agora, abriu as escolas, o alívio que foi, as crianças voltar a falar com os coleguinhas, né? A mãe ter tempo para isso, ter tempo para aquilo, não ficar o dia todo com a criança. Então a gente viu isso aí, né? Então tudo isso é prejuízo a nível de saúde mental, né, do povo. Então o poder destrutivo do medo, isso é tão sério lá que eles abriram uma escola sobre o medo. E aqui na Terra a gente não chegou nesse ponto ainda. As pessoas vão lá para conhecer o que é o medo, qual é o prejuízo, como se faz para lidar com o medo. Mas os consultórios estão... Aqui de outro formato, eu acho que aqui na Terra a gente tem, né? Não com esse nome, mas clínicas psiquiátricas. Então, abarrotados, né? Exato. Terapias alternativas fluindo, porque as pessoas já não estão mais dando conta. Então, dentro do aspecto de religiosidade, o antídoto do medo é a fé. Como é que você vai construir a fé de um dia para o outro? Fé é igual a musculação. Você vai na academia, o cara te dá uma barra com 150 quilos. Levanta aí. Não levanta. Então você tem que ir na academia durante um ano, levantar 75, 76, 77, 80, 100. Aí depois de um ano e meio você levanta 120, 110. Só não vou ter casa.
Então a fé é a mesma coisa, da relação, ela é construída com a relação com Deus. Você ora todo dia, você se relaciona, você vê a lua maravilhosa que estava ontem no ar, você lembra de Deus, você tem um momento de... Então esses momentos de conexão é que você constrói a fé. Não tem outra forma de construir fé. Fé não constrói de uma hora para outra. Daí o sofrimento com medo. A palestra foi lindíssima, né? Sei quantas mil pessoas lá na palestra. Aí no livro fala, eu não gravei, parece que 100 mil pessoas, 80 mil pessoas. Eu sei que o espaço lá é como um campo de futebol, muito grande, né? Aí fala. Milhares de entidades acotovelavam-se a Milhares de entidades, Então, você vê, tinha um coral com 2.000 pessoas. Um coral de 2.000 pessoas, aqui em Joinville tem um coral de 1.000 pessoas. Que no Natal canta música, 1.000 crianças. É muito lindo se vocês entrarem na internet. É muito lindo um coral de 1.000 vozes. Lá 2.000 vozes. Né? E cantavam um hino. Aí tem o título do hino, A Ti Jesus, no nosso coração, alguma coisa assim. É um hino muito lindo. Né? Bom, o que vocês acham aí? Quando a nossa casa fez 100 anos, a nossa casa espírita, ou foi antes? Acho que foi antes. Foi antes. Nós temos uma médium muito especial lá. Todas as médiums são especiais. Pessoas especiais. E ela recebeu uma música do plano espiritual, psicografada, a letra, como hino da nossa casa. Casa espírito de amor, templo de louvor a Jesus, e aí vai. Um hino lindo. E ela recebeu a música também. Então a nossa casa espírita tem um hino recebido do astral. Bacana, né? Aqui o título do hino é Sempre Contigo, Senhor Jesus. Sempre contigo, Senhor Jesus. Tem o segundo, a Ti, Senhor, nossas vidas. A Ti, Senhor, nossas vidas, né? Que é o espírito de serviço que eu falei para vocês. A Ti, nossas vidas. Tem uma história interessante do Chico Xavier sobre isso aí. A semana que vem eu vou contar. Me lembro. Então ele descreve a figura do governador. Como é que era a figura do governador? Como é que ele era? Interessante a gente ver. Como é que seria uma alma que está há 114 anos governando uma cidade de 1 milhão de habitantes e já viu o Cristo, já esteve na frente do Cristo? Isso é muito sério. Vou pedir para alguém ler como é essa alma. Pode ler, Luiz. Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve, que parecia estampar na fisionomia ao mesmo tempo a sabedoria do velho, a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo, alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos. Apoiava-se num bordão, embora caminhar com aprumo juvenil. Isso. Viram? Vocês vão... O grande diferencial dos mestres, né, é que ele, ao mesmo tempo, ele tem a severidade e a misericórdia, né? Tem o respeito dos anos e anos e anos e tem a jovialidade. Então esse equilíbrio, né, dos opostos, o equilíbrio dos opostos, ou seja, não tem polaridade, acabou a polaridade. É diferente da nossa. É diferente da nossa. A gente é polarizado, muito mole ou muito duro.
né? Muito sábio, mas muito seco. Por aí vai. Ou muito afetuoso, mas burro, né? Obtuso. Sem discernimento. Bom, então tá aí. Essa é a figura do governador. A gente tem que ler isso aí várias vezes para a gente começar a introjetar na gente esse estado futuro da alma. Né? Se você começar a procurar o equilíbrio em você mesmo, quando lidar com teu filho, por exemplo, em ser educador, colocar limites, mas com amor. Então isso a alma tem que aprender. Para você aprender, você tem que estar calmo, sereno. Você não consegue fazer isso agitado. Tem que estar sático. Então, a ideia é preparar 30 mil trabalhadores para lidar nas fronteiras da cidade, para lidar no umbral e para vir para a terra. É óbvio que aqui na terra as coisas vão estar acontecendo. Você está no mundo espiritual, lá numa cidade, Luana, numa boa, tal, trabalhando. Aí estoura uma guerra. E aqui na terra tem vários parentes teus, netos, filhos. Eles estão passando por dificuldade, você não vai vir entender? Claro que vai. Então tem serviço na terra também. Certo? Vocês viram a complexidade? Mais para frente nós vamos ver que quando a Terra entrou em revolução, tá? Vou desenhar aqui. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, está aparecendo aí? Está aqui a Terra. A Terra entrou numa vibração tão pesada e tão baixa que os espíritos que administram o sistema solar, os outros planetas, a vida em outros planetas, na galáxia, no braço de Órion, onde está o planeta Terra, tá? A Terra teve que ser encapsulada, encaixotada, blindada, para que essas vibrações não perturbassem o equilíbrio do universo. Tal a gravidade que aconteceu no nosso planeta. Então, 80 milhões de almas desencarnaram em 4 anos. Muita gente. Isso para preservar o patrimônio do sistema galáctico, o equilíbrio do sistema solar, o braço de Órion onde nós estamos. O governador leu os pensamentos das pessoas que estavam vindo. O discurso dele. Ele falou: eu sei que vocês estão questionando sobre o fato da gente ter que lutar nessa guerra, argumentando que Jesus não lutou, Jesus se entregou. Ele fala uma coisa assim aí, não fala? Fala. Isso é uma percepção profunda dele, porque há um conceito errado de que Jesus não lutou, que Jesus se entregou. O umbral explora muito isso, as trevas exploram muito isso. A gente vai ver isso no 6º livro do André Luiz, Libertação, quando um chefe das trevas fala: você é discípulo do Cristo, aquele fracote, aquele que se deixou crucificar? Então há uma interpretação errada do que é a luta. O Cristo libertou o Cristo salvou, redirecionou a vida no planeta com a morte dele. O tempo agora é contado antes do Cristo e depois do Cristo. Então a gente tem que olhar com outros olhos a luta do Cristo. A luta do Cristo é mostrar que o amor vai vencer sempre. O bem é superior à violência. Então não há uma interpretação adequada de que significa o sacrifício a que o Cristo se submeteu e que muitos outros se submeteram. Os apóstolos, a maioria foi morto, né?
São Pedro foi crucificado, Paulo de Tarso foi degolado, Tiago foi crucificado. A maioria dos apóstolos morreram, com exceção de Lucas, ou João, não me lembro. Ficou com Nossa Senhora, foi João. Foi João. Então há uma interpretação errada do que é sacrifício. Sacrifício, se você abrir a palavra, significa sacro ofício, trabalho sagrado. Então o sacrifício de uma mãe é um trabalho sagrado. A mãe que muitas vezes abandona a si própria em função do filho. Então a palavra sacrifício para nós tem uma conotação errada, como muitas outras palavras. É ofício sagrado, trabalho sagrado. Isso significa sacrifício. Aqui no livro fala que, nessa parte, né, que Jesus se entregou aos criminosos por amor, em defensão de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Exatamente. Ele fala que todos devemos estar prontos ao sacrifício individual, mas não devemos entregar a nossa morada aos malfeitores. Quer dizer, o bem tem que ser defendido, né? Nesse sentido. Então, Cristo, para defender o amor naquela época dele, hoje também é assim, para defender a fraternidade, ele teve que morrer. No finalzinho tem a resposta à prece. Sempre que você faz uma prece, tem a resposta. Essa resposta à prece, ela aparece em várias obras não espíritas, inscrição de João. Ela é sempre muito da mesma forma. É uma chuva de pétalas luminosas. São fluidos luminosos que vêm para você. Sempre no final da prece, quando você sente aquele alívio, aquele conforto, é essa energia que está dentro de você. Então eu frisei aqui para a gente não esquecer disso. Vou responder algumas perguntas agora que vocês não fizeram. Ô Fernando, deixa eu comentar uma coisa só. Eu tive uma crença, né, desde pequeno, né, em função da questão religiosa, que sempre foi falado do julgamento final, né? Que depois que tu morresse, tu ia ser teu julgamento final. E agora eu vendo tudo isso e eu lembro, né, como eu pensava na época. Eu pensava assim, ó, que não precisava, se você visse alguém fazendo algo errado, não precisava interferir, porque haveria um julgamento final e aquela pessoa ia ter a justiça divina, no caso, né, para enfim, colocar a ordem naquilo, né. Eu lembro que no meu pensamento isso gerava uma certa inércia em relação a combater o mal, lutar pelo bem, de um certo, em função dessa crença, levava a não combater o mal. Sim. O entendimento assim, não, eu estou fazendo a minha parte aqui, vou ficar quietinho, não vou fazer nada errado, e aquela pessoa no momento dela vai ter. Só que tu vê que é totalmente ao contrário. E no último Evangelho no Lar que eu fiz, falou disso também, da parte de você, quando você vê alguém cometendo alguma coisa errada, de você tem que falar assim, mas não com a intenção de diminuir a pessoa, né? Mas com a intenção de alertar ela de que está fazendo uma coisa errada. E como que essas crenças, elas desviam, né, a obra maior. Sim. Né? Tem muita crença, falsa crença. Muito sério isso, muito sério. Muito sério. O entendimento é errado. Né? Assim, não é errado. Pior que o entendimento errado, o ensinamento errado das religiões. É como acontece, por exemplo, se você for ver no Alcorão, ou for no islamismo, né? Então foi muito deturpado na questão do islamismo. Mais ainda no cristianismo, no catolicismo. Quando falaram do cristianismo para o Mahatma Gandhi, que o Gandhi, ele todo dia às 5 horas da manhã, ele fazia uma grande prece no ashram dele. No final da vida dele, o ashram dele tinha um monte de gente. Ashram é uma comunidade onde as pessoas se reúnem. E ali tinha de tudo, budista,
Você sabe que a Índia sempre foi dominada, então na Índia tem tudo. Tem uma comunidade muçulmana muito grande na Índia. A própria arquitetura indiana, as artes, tudo, é uma arquitetura que lembra muito a arquitetura otomana. Você pega um castelo, por exemplo, você pega o Taj Mahal, você vai ver traços arquitetônicos muitíssimos parecidos com aquele castelo bonito, Alhambra, lá na Espanha, que é lindíssimo. Lindíssimo mesmo. Inacreditável. Então, o Mahatma Gandhi, ele fazia a prece dele, ele fazia uma prece maometana, uma prece budista e uma prece hinduísta. E tinha uma turma que se revoltava, tem uns hinduístas lá que na hora que fazia a prece muçulmana, voltava embora. Então, a questão do quebrar essa rixa, né? Você sabe que no final, quando a Índia ficou independente, os ingleses falaram: nós vamos libertar a sair daqui, mas vocês vão se matar. Os ingleses falavam isso. E no fim, num dia só, parece que morreu 1 milhão de pessoas. Porque os muçulmanos que estavam no sul queriam mudar para o norte. E os hinduístas que estavam no norte queriam se mudar para o sul. Daí surgiu o Paquistão. O Gandhi foi morto por causa disso. Porque o Gandhi não era favorável à divisão da Índia. Aí mataram ele por causa disso, porque queriam que a Índia se dividisse. Então o Paquistão, aquela região dos Himalaias, o Paquistão é muito lindo. Tem regiões lindíssimas ali. Então se separou por causa disso. Na hora que os trens se cruzavam, um subindo e outro descendo, isso que era uma loucura. Eu acho que é no filme do Gandhi que tem essa parte falando sobre isso, que um mata o filho do outro. Não sei se vocês viram esse filme. É muito lindo esse filme. Eu vi várias vezes que eu gostei. E aí, um desses caras que era de um território mata o filho do outro e fica sem o filho e vem se vingar, né? Vem se vingar. E aí pergunta o que vai fazer pro Gandhi, encontra o Gandhi, sei lá, de alguma forma. E aí ele diz: pega o filho da pessoa que tu matou e cuida. Fica pra ti. E aí ele se transforma, né? Então essa questão do que tu estava falando também, Adriano, de combater o bem, né? De cuidar do bem, tem a ver com isso também, de tu dar opções para a pessoa do mal, né? Tipo assim, do mal entre aspas, que não entendeu, né? Fez a coisa de uma forma estranha. A partir do momento que ele tem opção, ele também, entendendo a opção, ele acaba indo pelo bem, né? Eu acho que a dificuldade, na minha opinião, né? Das pessoas que estão fazendo coisas que não são do bem, porque elas não entenderam. Depois que elas entendem, não tem como elas optarem por outro caminho, sabe? Aí vem o que você falou no início, o primeiro problema é a ignorância, né? O problema é você ignorar, como sabe? É como aqui o próprio governador falou, eu até botei uns vários sinais ali. Interpretamos todo o mal como desperdício de energia e todo o crime como enfermidade da alma. Isso. Muito bem. Então vamos lá. Estou gostando hoje, vocês estão participando de uma forma bem legal. Então, assim, por que Deus permite a guerra? A gente pergunta, as pessoas, isso é ignorância, né? Por que Deus permite a guerra? Morrer criança, morrer mãe, morrer pai, morrer inocente, né? Destruir bens da comunidade. Por que Deus permite isso? Por que Deus não chega e fala assim, vamos acabar com essa bagunça aí? Né? Aí eu pergunto para você está em casa? Jovenzinha, bonita, tal, cheia de sonhos, cheia de desejos. Vai pra balada. Já vendi com a balada. Balada resolve também essa pergunta. Você vai pra balada. Na balada você encontra uma turma nova, umas amiguinhas e tal. Aí toma uma, toma duas, toma três. Aí chega uma, te oferece um cheirinho. E você dá uma cheiradinha, tá? Deu uma, puxa, nossa, surgiu uma sombra minha e agora eu consigo entender a minha sombra. Tem uma pessoa muito querida que foi experimentar o ayahuasca e eu falei para ela, o que você vai fazer com o ayahuasca? Porque lá eu estou resolvendo meus problemas. Surge a minha sombra ali e eu consigo equacionar. Tá bom?
Cada um com seu problema, né? Vai lá no ayahuasca. Enfim, então você vai lá na balada e fica amiga das meninas e tal. Aí na semana que vem você vai pra balada de novo. Aí mais um cheirinho. Depois de 2 anos você está destruída pelo cheirinho. Você escolheu aquele caminho. Aí a única salvação é você se internar numa clínica antes que você se mate. Muitos se suicidam por causa disso. Estraga a vida, destrói a família. Isso é uma guerra. Quem que escolheu o caminho? Você. Por que Deus permitiu isso? Porque você tinha que experimentar aquele caminho. Eu conheço uma pessoa maravilhosa que foi por esse caminho. Perdeu o emprego, perdeu a família, foi recolhida por um amigo, ele era militar, por um soldado que gostava dele, na sarjeta. Dormindo na sarjeta. Foi socorrido. E aí começou a se reerguer. Hoje ele tem família de novo, tem filho de novo, e é uma figura importante lá na minha terra dos Alcoólicos Anônimos. Ele dirige um grande grupo de Alcoólicos Anônimos. Então ele aprendeu, com todo o sofrimento dele, a servir. Vocês acham que uma pessoa que não tem essa experiência dolorosa dele serviria como ele? Não. Então, na visão divina, o teu sofrimento, o teu passar pela sarjeta está te preparando para ser um professor, porque outros não passam. Então essa é a visão. Então a guerra, por que aconteceu a guerra? Porque era um tumor social que precisava purgar. Então a Segunda Guerra, o tumor foi criado na Primeira Guerra. Então, na Primeira Guerra morreram 8 milhões de pessoas. Quase 2 milhões eram alemães. Então a Alemanha sofreu muito. E a Alemanha foi castigada depois da Primeira Guerra. Ela teve que pagar royalties. A Alemanha trabalhava, todo o produto da Alemanha ia para a França e para a Inglaterra, para os países atingidos. Então isso revoltou o povo alemão. Quando o Hitler surgiu, ele falou, vamos acabar com isso. Aí veio o nosso herói. Vamos erguer o país, vamos criar emprego. É o nosso herói. Só que misturado com isso, veio o conceito do nazismo. No fim das contas foi por causa de dinheiro, então. Sempre. Poder. Eu não sabia disso. Impressionante. Bom, então a guerra, não é que Deus permite a guerra, é que nós precisamos passar pela guerra para tirar o pus do tumor da sociedade. O pus tem que sair. Aquela secreção amarela, fedorenta, tem que sair. E o caminho é a guerra. Que é egoísmo, o que é esse pus? É egoísmo, é racismo, é busca de poder, busca de espaço, né? Essas coisas todas, né? Como você falou no outro encontro, não é que a pessoa mereça, mas ela precisa. Né? Exatamente. Precisa. Isso aparece no livro. Né? O livro lá no capítulo anterior. Qual a diferença entre soldado e nazista? Todo mundo sabe como é que é a guerra. Você é convocado, você não vai, você é morto. Você está na luta, você se apavora com aquela atrocidade toda, vai fugir, você é morto. Então, muitos soldados não tinham opção. A grande maioria dos soldados, eles não eram nazistas. Nazista é aquela mente trucidadora do mundo. Então, há diferença entre os soldados e os nazistas. A grande maioria dos nazistas não punha uniforme, não pegava na arma. Estava no poder. Estava no poder. Estava no poder. A grande maioria dos nazistas. E eles fizeram um trabalho de mídia que até hoje é muito admirado. Né? Eu conheci a obra de um piloto nazista e ele escreveu um livro
sobre a vida dele. E esse livro chegou na minha mão. Eu fiquei curioso de ler. Então, cheio de fotos, um livro muito bem escrito, ele era culto. E no final ele diz, falando das recordações, ele já era um senhor, óbvio. Ele disse no final que ele tinha grande saudade da juventude nazista, que eram os escoteiros, onde se fazia a cabeça das crianças, dos jovens, para ser soldado e ser guerreiro do Hitler. Então ele começa a descrever tudo que era feito ali e que ele sentia saudade. Para você ver como a coisa era bem feita. Ai, pega de criança. Então, a questão da propaganda era tão intensa que lá em 1930 era o Ministério da Propaganda. Então, que é onde ia fazer a cabeça das pessoas. Eu já falei para vocês da batalhas no astral, né? Já falei para vocês que o Divaldo viu que no astral dos campos de concentração ainda havia guerra. Guerra mesmo. 40 anos depois. Agora imagina o astral lá do Oriente Médio. Imagina o astral de Jerusalém. Desses lugares que sempre estão em conflito. Né? Então essas guerras que aconteceram estão acontecendo ainda. Quando o Japão invadiu a China, logo antes da guerra, aí no livro fala que a China estava sob metralha. Sabe quantos chineses morreram? 20 milhões. Recentemente, uns 5, 6 anos atrás, o premier do Japão foi na China pedir desculpa pelas atrocidades que eles fizeram na China. O Japão tem um karma muito grande com relação a essa guerra. Todos os países têm karma da coletividade. Tem os karmas mais diferenciados, tanto positivo como negativo. O Brasil tem karma com a escravidão. O Brasil tem karma com a guerra do Paraguai. Quando você tem um karma, o que você faz com o karma? Você tem que reconstruir aquilo que você destruiu. Então, no plano espiritual, por exemplo, eu já vi notícias sobre isso. A usina de Itaipu, que deu um grande impulso econômico no Paraguai, foi uma das obras que resgatou um pouco do karma do Brasil, tá? Sabiam disso? Aí, ó, tá vendo? Para onde foram os nazistas? É a coisa mais interessante de saber. Para onde foram esses nazistas? Não soldados. Soldados nazistas reencarnaram no mundo inteiro, foram tirados de lá. Por isso que mereciam. Vieram para o Brasil. Eu conheci o filho de uma amiga minha lá na casa espírita que tinha sido piloto, não da Alemanha, na Segunda Guerra. E ela, em conversas com ele, ela pressentiu isso. Então muitos vieram, muitos foram trazidos. Houve uma emigração grande de almas aqui para o Ocidente. Vocês já ouviram falar em Ruanda? Em 1990 houve uma grande guerra civil em Ruanda. Ruanda tinha duas etnias, se não me engano eram os Tutsis, né? E os Hutus. Procura aí. E 6 milhões de pessoas morreram nessa atrocidade. Então, se vocês entrarem na internet e forem lá olhar, vocês vão ver aquelas fileiras de pessoas fugindo uma das outras. Atrocidades imensas, genocídios. Genocídio Tutsi, massacre em massa de pessoas étnicamente. Era Tutsi, Tiwa, sei lá, e Hutus. Tem um filme, né? Hotel Ruanda. Vai filme. Tem a foto. Conta a história disso aí. Então, tem-se notícia que ali, na raça negra, os arianos de olhos azuis reencarnaram. Aqueles que tiveram mérito
de reencarnar, porque isso foi uma misericórdia divina, porque a grande maioria foi tirada do planeta. Então, olha só o karma. Os arianos puros, loiros de olhos azuis, reencarnaram na raça negra. Foram perseguidos, passaram por... Se você bater uma fotografia dos poloneses fugindo da guerra, dos franceses fugindo da guerra, e pegar essa fotografia, colocar do lado das caravanas da África, a única diferença é a miséria. E lá eles estavam de roupa, na Europa. Na África estavam sem roupa. Vestidos com trapos. Ali estavam muitos nazistas. Sabe quem foi que colonizou Ruanda? Os alemães. Ruanda era uma colônia alemã. Depois a Bélgica assumiu. Perceberam? O círculo da vida. Né? Então, na espiritualidade se diz que muitos nasceram ali, encarnaram. Como eu disse, isso é uma bênção. Eles resgataram o karma. Qual o papel do karma? É castigo? Não é castigo. A alma é tão insana que para você curar a insanidade dela, ela tem que viver o sofrimento que a insanidade dela causa. Quando ela vive o sofrimento que ela causa, ela para de causar aquele sofrimento. É o processo da cura, né? É o processo da cura. A cura da alma é assim. Então você é violento, você é agressivo, você é tudo isso. Então quando você sofre a violência, sofre, é tão marcado em você que aquela energia daquela dor dissolve os núcleos de energia que te provocam violência e agressão. Então, Empatia? Não é empatia, é uma cura vibracional mesmo, uma cura diferente de empatia. Empatia é quando você vê a pessoa sofrendo e você, por empatia, você vai cuidar dela. Isso é empatia. Ali você tem um núcleo de força dentro de você que é estimulado constantemente, que te conduz à agressividade, te conduz à agressão, te conduz à insanidade. Então, quando você passa por tudo isso durante uma vida inteira, aquilo ali é dissolvido na vibração oposta. É uma coisa mais visceral mesmo, né? É visceral, é na alma. Vai lá no âmago, né? No fundo da consciência, lá onde estão os sanskaras, as sementes que te geram aquele comportamento. Hoje eu estava vendo um vídeo sobre educação não violenta, então eu estou falando dessa parte. Né? Vocês já viram isso também? É por isso que eu falei empatia. É muito bonito. E aí, assim, a moça que faz o vídeo é uma psiquiatra, né, e tal. E ela fala o seguinte, que ela tinha muita raiva, ela fala das experiências dela, né? Foi uma criança que tinha muito medo e a forma que ela tinha de agir era batendo, né? Que dava jeito de não ter mais aquele medo. Então ela ia pra cima, ou tu luta ou tu foge, né? Tem duas formas de tu reagir ao medo, né? E ela sempre reagiu assim, tipo, então eu não vou com medo mesmo, e tu não veio falar aqui comigo e tal. Então ela era bem violenta e tal. E aí ela disse o seguinte, que ela tem uma filha, olha só que esse aí são os sanskaras, né? Agora ela já adulta, tal, não sei o que, ela tem um filho que é o perfil dela, bravo, e tem uma filha que é o perfil doce, querida e que foge quando tem problema. Ela vai lá chorar. Daí ela disse que para ela causa uma raiva tão grande aquela filha chorando num canto. Olha só que louca, né? E ela ficava brava com a filha, não, você não tem que ir chorar num canto. E aí o que acontece? Ela começou a ver que aquele problema era dela. O marido dela disse, deixa ela chorar, qual é o problema? Ela se resolve lá, depois ela volta e tá tudo bem. Mas para ela aquilo era agressivo. Por quê? Porque lembrava ela que quando ela era criança ela não poderia sair chorar.
ela tinha que fazer da outra forma, né? E que aquilo era tipo, como se a filha dela fosse, como é que se diz? Ela própria. Fosse fraca, né? E aí, essa coisa da empatia, né, que ele estava falando, que ela se espelhou na filha, porque a relação de mãe e filha é bem forte, né? E ela consegue transformar o próprio Sanskara, entende? Ela consegue se ver na situação dela criança, ela consegue ter a mesma emoção que tinha, e aí a partir daí transformar a emoção, né? Então ela muda o comportamento dela a partir da experiência da filha. É muito bonito, assim. Faz parte desse, né? Faz parte do contexto, velho. Faz parte do contexto. Eu já falei para vocês sobre o Covid, né? Citei inclusive a coincidência. Nós estamos numa guerra, a perspectiva do Covid é mais alguns anos, segundo o plano espiritual. Alguns, eu não sei quantos, porque depende muito de nós. Nem eles sabem. E o Covid, o tema central do Covid é o medo. Então, tem duas formas de você encarar o Covid. Como encarar a guerra, os desafios. Ou você foge com medo, ou você enfrenta com respeito, com conhecimento, com ciência. E não se imobiliza. Se você, o medo, como eu falei para vocês, a principal característica do medo, ele te imobiliza. Quando eu falo imobilizar, não é ficar em casa trancado, é ficar trancado dentro da tua cabeça. É ficar trancado. Tem várias coisas que te imobilizam. A violência te imobiliza, você fica remoendo aqui. Quando você se imobiliza, você fica doente. O que é o tumor? O câncer. É uma energia imobilizada. Tá? Então, o medo na alma, ele é um tumor. Porque ele une energia e a energia fica rodando. Fica te corroendo, te comendo. Então, essa é a principal característica. Mais alguma pergunta para nós encerrarmos? Não? Pessoal de casa? Está tendo live? Tá tendo. Deu bastante problema hoje na internet, do som, várias coisas. Então, aí melhora. Ficou mais no problema do som. Mas temos 7 pessoas ainda com a gente. Temos 7 pessoas agora com a gente ainda. Bom, 7 é um número bom. Vamos encerrar então? Vamos fazer a nossa prece. Agradecemos a Ti, Jesus, a bênção desse encontro, a luz que se depositou em nossos corações, para entendermos bem e entendermos o que se chama de mal, que a força do Teu amor, do Teu silêncio amoroso, penetre fundo no nosso coração. E neste silêncio amoroso, possamos aprender a servir aqueles que cruzam o nosso caminho. Reverenciando, Jesus, Teu poder, a Tua glória. Sentindo o Teu amor por nós nesse momento. Aqui nessa casa, onde o Teu saber, a Tua luz, a Tua paz, o Teu poder de cura se faz presente, nós agradecemos. Que a Tua força brilhe no nosso peito,
brilhe no nosso coração, no nosso semblante, na nossa alma, hoje e sempre. Gratidão aos mestres que estão conosco, que nos amparam, nos intuem, nos protegem, nos inspiram. Que a paz permaneça entre nós, gloriosa e forte. Que assim seja. Obrigado a todos. Tchau.